Gravando. Boa tarde, eu sou Francisco Gleiton, do curso do primeiro ano Redes, da Escola Mário Alencar. Esse é meu trabalho de intervenção de biologia. O assunto que eu vou falar é divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular principais, que são a mitose e a meiose. Mas, primeiramente, eu vou dizer o porquê que as células elas se dividem. São 4 motivos principais. É para crescimento do seu organismo, pro crescimento do seu organismo, também para regeneração dos órgãos e dos tecidos, para reprodução por meio de gametas e esporos e para formação de células sexuais, por exemplo, gametas e esporos. No caso, a reprodução é divisão binária e gemulação. Desculpe. Existe também na divisão celular algo chamado ciclo celular. Ela é dividida em 2 fases principais, que são a intérfase e a fase M. Dentro da intérfase existem 3 etapas de grande duração, que são a G1 de gap, intervalo, a S de síntese e a G2, que é o gap 2, segundo intervalo. A G1 é a primeira fase da intérfase. Geralmente é a fase que demora mais. É onde a célula se prepara para receber os aparatos técnicos e o maquinário necessário para poder ela se dividir. E é onde ela começa a se preparar também para a divisão dos cromossomos. A síntese vem logo após a G1, é onde ela recebe esses maquinários e também é quando os cromossomos se duplicam para poder receberem esses mesmos maquinários. A G2 vem após a síntese, é a terceira e última fase da intérfase. É quando ela já com esses materiais ela se prepara para fazer a divisão celular dentro da fase M. Existe também a regulação celular. E dentro dessa regulação celular existem 2 fatores de crescimento celular principais. São a CDK, que é de Cyclin Dependent Protein Kinase, e as ciclinas. Existem algumas células que praticamente nunca se dividem. Esses são os casos das fibras musculares cardíacas e dos neurônios, que só se dividem quando são formados. Chamamos essas células que só se dividem uma vez, dizemos que elas estão na etapa GOL. Existe também outra coisa chamada pontos de checagem. Ela fica dentro da esses pontos de checagem são dentro da intérfase, na G1, na síntese e na G2. O meio da célula, ela vê se ela tem o material necessário para poder fazer a divisão celular. Caso ela não possua esses materiais, haverá algo chamado morte celular. Continuando, existem 2 tipos de divisão celular, que são a mitose, que gera uma célula, multiplica suas células, gerando outras células com a mesma quantidade da primeira. Ou seja, elas são idênticas. A original com as cópias são idênticas. Ela serve para a manutenção e a regeneração de tecidos, para o crescimento de seu organismo também. Geralmente nós não encontramos elas nas células sexuais. Porque elas são células somáticas. Já a meiose, ela é uma divisão celular reducional. Podemos encontrá-la em células sexuais. Ela é muito boa, ela serve também para fazer a linhagem de célula reprodutiva. E é com ela que nós temos a divisão celular certa para a reprodução sexuada. Dentro da mitose existem 5 fases, onde 4 são comuns tanto na mitose quanto na meiose. Essas 4 fases em comum na mitose e na meiose são a prófase, a primeira, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas dentro da mitose existe uma 5ª fase que é chamada de extra, que é a citocinese, que é uma fase em que a citosina ela se divide. A prófase é onde começa a condensação do fuso, a condensação dos cromossomos, e é onde começa a aparecer o começo da formação do fuso mitótico, ou acromático, também chamado,
e é o início da fragmentação da carioteca. A metáfase é quando os cromossomos eles atingem o máximo da sua condensação, a carioteca já desapareceu, o núcleo também desapareceu. No caso da prófase, a prófase ela começa a fazer os núcleos desaparecerem. Nela, os cromossomos eles se reúnem numa placa chamada placa metafásica ou placa equatorial. Depois da metáfase vem a anáfase, que é quando elas se separam. As cromatídeas, os cromossomos, eles vão ser mandados todos para polos diferentes da célula. Existe a telófase, que é o contrário da prófase. É a reestruturação da carioteca e dos núcleos. Também é quando desaparecem o fuso mitótico, e no caso da mitose, é onde se inicia a citocinese. A citocinese. Existem dois tipos de citocinese nas células animais, que é a centrípeta. Nas células animais nas células animais a citocinese é centrípeta, de fora para dentro. E nas células vegetais a citocinese é centrífuga, de dentro para fora. A meiose ela é outra história. Ela possui duas divisões de meiose. Possuem duas divisões celulares, que são a meiose 1 e a meiose 2, que só se diferenciam principalmente no nome e na sua funcionalidade. Dentro da meiose 1, pois existe a meiose 1 e a meiose 2, dentro da meiose 1 existem 4 fases: a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1. A prófase 1 é a mais longa e mais complexa dentro da meiose 1, pois dentro dela existem 5 subfases, que são o liptótano, que é o início da condensação, zigótenos, que é quando os cromossomos homólogos eles ficam pareados, o paquítano, que é a formação dos bivalentes, e o crossing over ou permutação. O diplótano, que é quando a célula é quando os quiasmas começam a ser formados. E existe a diacinese, que é quando os quiasmas eles se desfazem. Bem, depois da prófase, com essas 5 subfases, vem a metáfase, que é quando os cromossomos homólogos, os pares de cromossomos homólogos são separados. Mas aqui é diferente, porque cada par de cromatite irmã é puxada para um lado da placa equatorial, não só um cromossomo, não só os cromossomos. A anáfase, ela é igual a anáfase, é quando o par de cromossomos homólogos, eles são separados. Cada par de cromossomos homólogos é separado e puxado para um polo da célula. A telófase ela é igual à telófase da mitose, ou seja, ela reestrutura o núcleo, a carioteca ela retorna, o fuso mitótico se desfaz e é isso. Já a meiose 2 ela é idêntica tanto estruturalmente como funcionalmente da mitose. Existem 3 tipos principais de meiose, quer dizer. A meiose gamética, na formação de gametas, são formadores de gametas, geralmente em animais. A zigótica, que vem após a formação do zigoto, que geralmente aparece em fungos, algas e protozoários. E também existe a espórica, que é na formação de esporos haploides, plantas e algumas algas. Agora eu vou explicar as diferenças entre a mitose e a meiose. A mitose, ela cria células idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos e o mesmo código. É meio que uma transcrição. Ela transcreve tudo da primeira para a segunda,
sendo assim todas idênticas. Além de que ela geralmente não está em células sexuais e são só para a manutenção e regeneração de tecidos e no crescimento. Já na meiose, ela é reducional, ou seja, toda vida que ela se divide, ela reduz a quantidade de cromossomos. Ao contrário da mitose, que ela transcreve idênticas e são sempre iguais. Já na meiose, tanto na 1 quanto na 2, elas se dividem diminuindo a quantidade. Não, na 2 não, a 2 é igual a mitose. A diferença também é que a meiose ela ocorre em células sexuais, diferenciando assim ela da mitose. Obrigado, galera, essa foi a minha apresentação do trabalho de biologia. Tchau! Não era pra tu ter aparecido.